Boa noite aos assinantes da TCM Mossoró. Iniciamos hoje o programa Radar Econômico, um programa que visa conversar com o assinante, com o telespectador, a respeito dos temas palpitantes e atuais na economia mundial, nacional, nordestina e do Rio Grande do Norte particularmente. Esse programa iniciamos no Corpus Christi, 8 de junho, e todas as quintas-feiras, às 20 horas e 15 minutos, ele será passado, será atualizado por novas gerações aqui pela televisão a cabo de Mossoró. Iniciamos há 2 anos e 6 meses um podcast em que interagíamos pelas redes de comunicações, o WhatsApp, Instagram, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró, CDL, que tem como presidente Estênio Max, e pela Federação das CDL do Rio Grande do Norte, que tem como presidente José Maria, da cidade de Apudi, atualmente. E transformá-lo em um programa televisivo faz com que os telespectadores de Mossoró e de mais 12 cidades circunvizinhas tenham um aprendizado e interajam conosco a respeito de assuntos de economia. Ontem o mercado financeiro, hoje não funcionou em função do Corpus Christi. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo fechou com a alta de 0,77%, acumulando 115.720 pontos. O dólar americano cotado a R$ 4,97. O Corpus Christi, a data de hoje, significa a comemoração do corpo de Deus. É, portanto, uma data reservada aos cristãos, aos católicos, e significa, essa data lembra o ato registrado na Bíblia, realizado por Jesus na Quinta-feira Santa, véspera da sua morte, quando ceou com os seus discípulos e, ao partir o pão e partilhar o vinho, disse: tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue. O Corpus Christi é uma solenidade religiosa cristã e celebra a instituição da Eucaristia, um sacramento católico em que os fiéis recebem uma pequena partícula e consomem acreditando no seu corpo de Deus. Portanto, uma festa tradicionalmente cristã a que comemoramos hoje. Ao abrir o programa de hoje, nosso primeiro programa Radar Econômico, quero me dizer que a rede de supermercados Cidade, que tem à frente o empresário Sebastião Felipe de Mendonça, deverá abrir nos próximos dias mais uma filial em Mossoró, no bairro que chamamos do shopping da universidade, pós o contorno rodoviário de Mossoró, onde funcionou até poucos dias o Max. Portanto, o Grupo Cidade, que enriquece Mossoró ao lado do supermercado Rebouças, da rede Queiroz, do Atacarejo Nonato, Atacarejo e tantos outros empreendimentos de supervarejistas, abrirá essa loja mais, fazendo com que Mossoró se descortine como uma das cidades do interior do Nordeste melhor assistidas em condições de supermercados. Parabéns ao Grupo Cidade pelo novo empreendimento. O IPCA sobe 0,23% em maio, puxado pelos planos de saúde e bem abaixo das expectativas. O resultado do índice de preço ao consumidor amplo, o que nós chamamos de inflação no Brasil, acumulou 0,23% no mês de maio, diferentemente bem abaixo da inflação que havia subido em abril 0,61%. No acumulado dos últimos 12 meses, no Brasil, registramos uma inflação de 3,94% até o mês de maio. O índice de preço ao consumidor amplo é considerado a inflação oficial do Brasil. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou ontem a sua variação no mês de maio. Acumulou, portanto, principalmente, desaceleraram os preços dos alimentos, mas os planos de saúde, os medicamentos em geral e as necessidades na manutenção física e mental fizeram com que a inflação fosse a menor dos últimos 3 anos para o mês de maio, 0,23% e menos de 4% no acumulado. Que assim continue. Falar em CDL de Mossoró é dizer que a Federação das CDL do Rio Grande do Norte promoverá, do dia 22 ao dia 24 de junho, portanto este mês, em Mossoró, no Requinte Buffet, para um público previsto de 1.400 presenciais, convencionais, a 21ª Convenção Estadual do Comércio Logista. A Federação das CDLs pretende e tem assegurado a presença de todos
de todas as CDL do Rio Grande do Norte, com representação das várias cidades. Conferencistas a nível nacional e estadual estarão presentes durante 3 dias, falando uma linguagem moderna e atual sobre o comércio, sobre os serviços, sobre a economia de uma maneira em geral. Você precisa estar atualizado com esses temas. Já o relator que apresenta as diretrizes da reforma tributária diz que os principais postos do IVA, o imposto de valor agregado, que tem alíquota diferenciada para alguns setores, deverá entrar em vigor logo que aprovado pelo Congresso Nacional. O relator é o deputado paraibano Agnaldo Ribeiro e afirmou que a previsão da votação da proposta no plenário da Câmara deverá ser na primeira semana de julho. A deputados, o relator tem informado que deverá apresentar o texto a ser votado em 10 dias. Logo após, durante a leitura, o relatório do grupo, que já tem várias emendas para serem analisadas, deverá seguir para aprovação no Senado Federal e voltará para a sanção presidencial. Essa proposta pretende não aumentar a carga tributária do Brasil, que já é muito grande, aceleradamente grande, para os padrões da economia e dos serviços que são prestados pelo governo federal ao público em geral. As estradas estão esburacadas, a saúde calamitante, a educação a ver navios e, portanto, precisamos de segurança pública a nível federal, estadual e municipal. E tudo isso são valores que deveriam ser levados em consideração na carga tributária que pagamos aos governos e que não estão sendo devidamente analisados pelo empreguismo, principalmente, que consome as receitas que são orçadas nos orçamentos da Federação, dos estados e de muitos municípios brasileiros. Mas, mesmo assim, não acarretará aumento de impostos, mas haverá uma carga tributária representativa que já é paga pelo Brasil. E os impostos deverão, muitos deles, ser agregados no sentido de fazer o IVA. 5 tributos sobre o consumo serão vistos. PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Serão substituídos por um imposto sobre o valor agregado geral com a base ampla cobrada no destino local onde o produto ou serviço é consumido e não produzido como é hoje. O imposto chamado de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, incidirá também sobre os bens e serviços que existem e que venham a existir. O novo imposto não poderá incidir sobre ele mesmo, como já acontece hoje. O IVA terá no governo federal e outro compartilhado entre os estados e municípios. Ao invés de um IBS único compartilhado pela União, estados e municípios, a União arrecada separadamente a sua parcela de tributação, unificando PIS, COFINS e IPI, os estados com ICMS e os municípios com ISS. Tudo isso ainda demanda debates na Câmara e no Senado para poder se transformar em lei e passará a vigir, muito provavelmente, somente no próximo ano de 2024, embora o governo federal queira acelerar o seu desenvolvimento. Portanto, há um pacto entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de que a carga tributária brasileira não será mais avançada ainda do que já atual em padrões de países civilizados da Europa e da América do Norte. A produção de carne sobe 4,8% no primeiro trimestre. O abate de vacas cresce 19% em relação ao período de janeiro a março de 2022. A oferta de carnes aumentou no primeiro trimestre deste ano e favoreceu a redução dos preços no mercado interno e para exportação. A produção nacional, com base no peso das carcaças, atingiu 6.620.000 toneladas. De janeiro a março, 4,8% a mais do que o igual período do ano passado. Os dados foram divulgados terça-feira, dia 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Houve um avanço em todos os segmentos, com destaque maior para o frango, cuja alta foi de 6,6% no período. O peso das carcaças de bovinos subiu 3% e das de suíno 2,9%. Um dos destaques do trimestre foi o aumento do abate de fêmeas. Segundo o IBGE, foram 19% a mais do que janeiro a março de 2022, no caso das vacas, e de 16% no rumo das novilhas. O Brasil, como o telespectador bem sabe, é um dos países que tem o maior rebanho bovino do mundo.
cerca de 250 milhões de cabeças de bovinos, temos no Brasil, abastecendo francamente o nosso mercado interno e abastecendo também o exterior, principalmente a Ásia e países da América, países da Europa e América do Norte. O Brasil aumenta, portanto, a sua participação no mercado de carnes internacional. As montadoras refazem tabela de preço do carro novo, mais barato, e anunciam promoções que deixam o carro em R$ 59.990. Segundo a publicação Valor Econômico e dados que eu obtive junto à Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, da qual eu participo como analista correspondente, as montadoras começam a liberar as tabelas com os preços dos carros, com descontos e lançam promoções de marketing. A Renault já anunciou o novo carro Kwid Zen a R$ 59.990, uma redução de R$ 10.000 na comparação com o valor sugerido antes das medidas implementadas na última segunda-feira. O pacote de equipamentos não foi alterado. A versão do com ar-condicionado, direção com assistência elétrica, 4 airbags e o sistema de som, entre outros itens. Portanto, a Fiat só atualizou sua tabela à noite. O Mobilic se manteve no mesmo preço das outras concessionárias. A Chevrolet, a Volkswagen, e a Peugeot, a Toyota, a Mitsubishi também fazem promoções com as suas montadoras nacionais, aproveitando, principalmente no carro 1.0, os incentivos de impostos que são proporcionados pelo governo federal durante um prazo previsto de 120 dias para ampliar a venda de automóveis no Brasil, já que as montadoras, quase todas elas, estavam recessivas com relação à produção, já que a demanda não estava correspondendo, a oferta estava sendo bem maior do que a procura, a demanda por veículos dessa faixa de 1.0. Também o programa do governo assiste principalmente à renovação do nosso grupo de transporte de ônibus e caminhões, já que a nossa frota é conhecida como velha, acima de 10 anos de uso de caminhões e ônibus, e o governo pretende renovar. O Brasil, que é um país com dimensões geográficas continentais, uma frota viária altamente envelhecida, é a oportunidade que o governo dá de se comprar, de se trocar o carro agora, e principalmente caminhões e ônibus, no modelo atual, por um preço menor, já que os impostos estão sendo negociados diretamente com a FenaBrave, que é a Federação Nacional dos Revendedores de Veículos, para fazer face, junto às montadoras, às distribuidoras e às concessionárias, a uma menor carga de responsabilidade numa época recessiva para esse segmento da economia nacional tão importante que surgiu no Brasil na década de 50, finais de 50, começo de 60 e expandiu-se nacionalmente. Em São Paulo, Minas Gerais, no Paraná, Rio de Janeiro, na Bahia, em Goiás e em tantos estados, empregando uma mão de obra qualificada na montagem de veículos. Os brasileiros retiraram mais de 11 bilhões de reais da poupança em maio. Foi o maior valor desde 1995. No acumulado do ano, de janeiro a maio, foram de 69 bilhões 231 milhões de reais de saldo negativo. A poupança tradicional, a aplicação financeira dos brasileiros, teve um resultado negativo de 11 bilhões e 700 milhões de reais só no mês de maio, acumulando 69 bilhões de reais durante o ano com relação à retirada, levando-se em conta os depósitos e as retiradas. A informação é oficial do Banco Central do Brasil. Foram 330 bilhões de reais depositados e 341 bilhões e 940 milhões sacados no quinto mês do ano. Ou seja, retirados das cadernetas de poupança que superaram os depósitos em 11 bilhões e 700 bilhões de reais. O saque elevado da poupança é reflexo da inflação que reduz o poder de compra da população, além do alto endividamento das famílias e a pouca remuneração que é atribuído hoje à caderneta de poupança. Outro motivo para o resultado apontado pelo Banco Central é o rendimento da poupança, no cenário em que as pessoas passam a ter acesso aos investimentos mais rentáveis na renda variável, na renda fixa, do que a própria caderneta, que é um tradicional colchão que o brasileiro tinha nas suas economias. Era esse o nosso programa de hoje, o primeiro do Radar Econômico,
E quinta-feira, da próxima semana, às 20h15, estaremos de volta com vocês na nossa TCM. Boa noite a todos.